Olá pessoal, boa noite. O FagCast está no ar e tenho um grande prazer de receber Diego Farias, ele que é economista e vai levar para você de casa muita informação importante. Diego Farias, boa noite e obrigado pela presença aqui no nosso FagCast. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Estou aqui para tentar sanar o máximo possível de dúvidas, até porque a economia não se dá para esgotar em apenas uma hora de conversa, e a economia está no dia a dia. No dia a dia a gente vai conversar aqui sobre o âmbito nacional, o âmbito estadual e o âmbito municipal. Em relação à economia, qual a previsão econômica que você projeta para o nosso Brasil hoje? Estamos numa transição de governo, né, querendo ou não, um governo totalmente diferente, federal, do anterior para esse atual, não é uma sucessão. E nisso a gente vai ter um impacto. O primeiro impacto, o normal, é um susto, é uma retração econômica. Algumas empresas fechando, cortando, isso é normal de acontecer. Por mais que as pessoas critiquem, mas isso também é um legado, né? Um legado que ficou da gestão passada, é um legado também de uma pandemia. E a expectativa é boa a partir do momento que a gente tiver uma diminuição da nossa taxa de juros. Com essa taxa de juros alta, é difícil qualquer empresário, indústria, alocar seus investimentos em um parque fabril, por exemplo, que é muito mais vantajoso e sem risco até, colocar esse dinheiro no mercado financeiro e você vai ganhar lá 13% ao ano sem fazer nada e sem correr nenhum risco. Então, quando a taxa de juros está alta, isso inibe os investimentos. Então, a partir do momento que a gente tiver já a sinalização que a taxa de juros vai diminuir, né? Você pode até sentir isso na pele quando você for financiar um imóvel. Como é que está caro hoje financiar um imóvel? Se você olhasse há, sei lá, uns 11 meses ou 13 meses atrás, já estava uma taxa bem menor. Então, a parcela ficaria diferente. Você, uma pessoa física, você consegue já visualizar essa diferença, uma simples simulação de um financiamento imobiliário. E nisso, você imagina para as grandes e médias empresas, o quanto é que impacta a taxa de juros. A taxa de juros é o que é o freio e o acelerador de qualquer economia. O que podemos aí esperar da economia para a nossa capital e para o estado de Alagoas hoje, nos dias atuais? A capital, vou começar logo pela capital, ela está posso dizer, um ápice gênero. Está crescendo muitas lojas, muitos varejistas estão entrando aqui, foram muitas lojas abertas, né? Aqui próximo, posso dar um exemplo aqui na loja Zavan, quantos empregos geraram, né? Ou seja, movimento local, né? Eu falo com toda a sinceridade, toda vez que eu venho aqui no Ouro Preto, né? Ou seja, muda, né? Você vem no Canaã, muda, ou seja, a cidade está crescendo, a cidade está ficando bonita, ficando organizada, ficando asfaltada. Então, isso aí movimenta, isso aí, querendo ou não, você consegue visualizar até pela arrecadação da prefeitura. A prefeitura hoje tem uma arrecadação de tributos na cifra de 4 bilhões, com B, é 4 bilhões a arrecadação da prefeitura de Maceió. Ou seja, tá se crescendo a prefeitura, mas a prefeitura é algo intangível. O que é o tangível é a sociedade, é as comunidades. Então, não adianta você ter uma prefeitura que arrecada muito, onde você não consegue cortar o bolo e distribuir esse bolo de maneira igualitária. Ou cortando aquele bolo pensando justamente em aumentar o bolo para poder distribuir melhor. E o estado de Alagoas, ele sempre fica no Z4, né? Igual que eu brinco, é o CSA, né? Fica sempre ali, né? Na zona, não sai, é um dos piores de analfabetismo. O estado de Alagoas, você não pode ver, não traz indústrias, né? Alguma ou outra tem um parque aqui próximo, um nosso parque industrial pequeno, pífio. Falta investimentos na infraestrutura nossa. O porto da gente, a gente só recebe turismo. A gente é difícil receber mercadorias uma vez ou outra, que eu moro até quase em frente ao porto. Eu consigo visualizar isso. Eu não vejo a quantidade de navios, como você vai em Recife, você vai lá para Porto Suape, você vai para Bahia, você vai para outros estados, você vê o porto, que é como se fosse um termômetro da economia. E o nosso, você vê que são gatos pingados. Então o Estado precisa dar esse start também. Agora, acredito, né? O governo federal está alinhado junto com o Estado, acredito que agora vai vir muitos recursos, até porque o ex-governador é o atual ministro de transporte e já foi até anunciado que vai fazer o eixo metropolitano, que vai pegar daqui da PRF, ligando até lá a entrada do Laguna, né? Ou seja, vai se movimentar a economia, vai melhorar bastante o fluxo, e nisso, né, a tendência, né, que pelo menos nesse primeiro ano, a gente vai ter uma melhora, tanto no estado de Alagoas, e como na prefeitura também. E o governo federal é aquela, né? A gente não pode criar um cenário, mas a partir da taxa de juros, como eu falei anteriormente, aí sim, vai ter uma perspectiva boa de crescimento.
E hoje, qual seria aí o fator positivo para que o Estado e os municípios viessem ter aí uma economia boa, regular, tanto para o Estado como para o município? É o que eu digo. Vamos imaginar a educação, né? Vamos imaginar, por exemplo, a Tesla. A Tesla quer se instalar em Alagoas. Será que a gente vai ter mão de obra suficiente para atender a Tesla? Será que vai ter engenheiros? Será que a gente vai ter pessoas de TI? Será que vai ter contadores suficientes? Ou seja, a gente não vai ter mão de obra. Não adianta. Ou a gente investe em educação pesado, maciçamente, qualificação de alto nível, não é uma qualificação mediana. Aí o que acontece? Quando você tem uma qualificação de alto nível, muitos vão procurar coisa fora em outro estado. Não fica aqui. Mas também é aquela teoria. A padaria aqui do lado, ela vende mais pãozinho porque está quente, ou o pãozinho sempre está quente porque as pessoas sempre estão comprando. Ou seja, ação e reação. Então, a gente precisa investir bastante em educação, principalmente na educação básica, que a Alagoas é uma dos piores do estado do Brasil, né? A educação básica, se você pegar pessoas que não falam a parte analfabetismo, mas até o analfabetismo digital, pessoas que não sabem abrir uma planilha no Excel, as pessoas que não sabem o que é um BI, um banco de dados, ou seja, algo elementar. Então a gente precisa fomentar isso. Até eu vejo, quando eu fico tão feliz, quando eu vejo uma plaquinha do Pix, né? Eu vejo em todos os cantos. Ou seja, isso é inclusão digital. É isso que a gente precisa amadurecer, precisa fomentar aqui no estado de Alagoas. E a prefeitura, querendo ou não, é o principal vetor de transformação. Você pode pensar no estado, pode pensar no governo federal, mas a prefeitura, que é nas comunidades, onde você consegue botar escolas boas, e até, espero, escolas em tempos integrais, ou seja, de manhã, de tarde, que o aluno possa estudar além daquela grade de educacional que está até defasada, que a gente possa ter melhores condições de artes, esportes, cultura, né? E até lazer, porque a escola também precisa ser lazer. Você não precisa ir para a escola, pensando, poxa, eu vou para a escola. Não, que massa, a escola vai ter aquela atividade. Olha, à noite vai ter aquele queimado, vai ter a racha do futebol. Você tem que trazer a escola para a gente, para dentro da comunidade. E essa não é inventar a roda, mas só pegar em todos os países envolvidos. O que fizeram ele ficar desenvolvido foi investimento maciço em educação. Repetindo, investimento maciço em educação. Tem que se investir em educação. Se não investir em educação, não vai. Fica naquela, igual um cachorro correndo atrás do rabo. A gente sempre é dependente de recursos federais para poder se manter economicamente. Pessoal, esse é Diego Farias, economista, passando para você de casa muita informação importante. Hoje estamos vivendo aí um cenário de taxas de juros abusivas, né, em relação ao aumento de preço dos alimentos, né? Você hoje vai ao mercado, não consegue comprar praticamente nada. Temos aí um salário mínimo anterior, que era de R$ 1.212, né, que teve um aumento. Em relação a esse aumento, tem um fator negativo em relação à taxa de juros, que está muito alta dos alimentos, em relação ao novo salário mínimo? Vamos lá, 2 pontos interessantíssimos, né? E eu gosto de falar esses 2 pontos com maior propriedade e com maior tranquilidade para não assustar muita gente. Primeiro é o salário mínimo. O salário mínimo ainda não foi batido o martelo. Se vai ficar 1.302 ou vai ficar 1.320. Acredito que a gente vai conseguir fechar no 1.320. É uma surpresa não fechar no 1.320. Eu acredito que vai fechar bater o martelo no 1.320. Né? O Haddad deu uma freada, que ia conversar com as centrais, mas é justamente o valor, até porque está isso na legislação. Já está isso, pode entrar e sair governo, o mínimo sempre vai estar ali garantido. E eu sempre digo, para as pessoas relacionadas ao mínimo e sua taxa de juros, aqui, está aqui numa gráfica bonita, organizada. Imagine se o salário mínimo fosse R$5.000, como todo mundo quer. Salário mínimo R$5.000, todo mundo vai ficar feliz. Ótimo, beleza. Eu também queria o salário mínimo R$5.000. Mas eu estou vendo ali, cartão de visita, 100 unidades, R$20. A partir do momento que o salário mínimo for R$5.000, o cartão de visita ali vai passar para 100. Ele vai ter que repassar para o preço. O cara da padaria vai passar isso. A gente tem que ter um maior cuidado quando pensar nisso. O salário mínimo é muito baixo. Eu digo, mas você tem que entender a origem da palavra. É o salário mínimo. Não é o salário máximo. É o mínimo, é o piso. Por menos que isso você não recebe. Mas não é quer dizer que você tem que ficar sobre isso. É que a gente tem uma cultura de se acomodar. Estou ganhando salário mínimo e meio, pronto. Se acomodou. Né? Pensa que já está ganhando meio salário a mais do que o mínimo, pronto. Já cheguei no meu máximo. Não. O salário mínimo, eu sempre digo, é o salário mínimo. É para você entrar no mercado, para você conseguir. E você, para empreender, você colocar uma pessoa com salário mínimo, você já começa com menos R$1.300 todos os meses. Porque tem que pagar aquela pessoa, fora os encargos. Então,
O salário, a gente tem que ter muito cuidado com isso daqui relacionado ao salário mínimo. Em alguns países, como nos Estados Unidos, não existe essa figura salário mínimo, né? Então, os países você tem que ter uma noção do que você está lutando. Então, o salário mínimo tem que ser sempre valorizado, sim, mas a gente não pode ter ilusão monetária. Você tem que, como você falou agora dos alimentos, vou fazer o link. O salário mínimo você tem que ter uma visão que é justamente essa: poder de compra. Com quanto do seu salário mínimo você consegue comprar de carne, de frango? Com quanto do seu salário mínimo você consegue comprar de gasolina? Então, é o poder de compra que está relacionado ao seu salário mínimo, não o valor monetário. Porque você pode estar com valor monetário hoje de R$2.000 e o seu aluguel, que antes era 600, está agora 1.500. Ou seja, você tem que ter uma noção, não ter essa ilusão monetária. Por exemplo, você falou muito bem, as coisas estão subindo. E eu já adiantando, e vão subir mais, por incrível que pareça. Hoje já foi anunciado o aumento dos combustíveis. Quando você dá um aumento no combustível, é um start para a inflação. Parece que você toca fogo, aquela brincadeirinha do dominó. Toca e ele vai caindo todinho. Pronto. Quando você aumenta a gasolina, é o primeiro que você derruba e ele vai indo. Por quê? É o chamado efeito dominó, né? Efeito dominó, né? Que a gente sabe, que a gente brinca até na economia, que é o espiral infinito. Se você aumenta a gasolina, o que vai acontecer? O franguinho que você compra lá R$10 o quilo, vai chegar mais caro para você, vai chegar a 11. Aí você é um cara que é do restaurante, que você vende a quentinha a 20, você vai começar a vender a 21. E você que é um prestador de serviço, que você precisa se alimentar, você é um cabeleireiro, tem que comprar a quentinha, eita, eu comprei a quentinha agora por 21. Aí você já aumenta o seu preço do corte. Aí você que vai lá cortar o cabelo, está mais caro. Então você vira um espiral inflacionário com apenas um toque, que esse toque inicial se chama combustível. É o combustível e salário, são os dois toques principais. E o que eu tenho mais medo é o do combustível, porque o do salário você não reajusta a toda hora. O salário é sempre o salário mínimo no comecinho do ano e algumas categorias aí profissionais agora, até o finalzinho do carnaval, já está também estabelecido. Então, mas a gasolina não, a gasolina dá um toque, depois dá outro, aí depois dá outro, aí vai virando. Aí você vai ver coisas absurdas, como o leite, a gente percebeu o leite é um gigantesco o aumento do leite, né? Ou seja, de início, aí quando você aumenta o leite, aumenta o queijo, aumenta a manteiga, você aumenta todos os derivados relacionados. Então, tem que ter maior cuidado. Então, quem está esperando que vai diminuir o preço, com toda a sinceridade, olhando para você e olhando para você, não vai ter diminuição de preço. Eles podem permanecer onde estão, mas diminuição de preço agora com esse aumento do combustível, infelizmente, não vai ter. Aí vem a pergunta, eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa assistindo gostariam de saber, em relação ao aumento, o alto aumento de preço dos produtos, do modo em geral, seja o produto alimentício, seja o produto da categoria de distribuição de metais, ferros e tais, isso, de uma certa forma, não impacta negativa a economia? Porque quanto mais você tem preços altos e o salário mínimo baixo, que não acompanha geralmente o preço, eu creio que isso vai impactar de uma forma negativa para a economia do estado e do município, né? Com certeza, sua pergunta foi bem inteligente e muito boa, por sinal. Por exemplo, carro. Hoje um carro popular é R$100.000. Um carro popular é R$100.000. Não lembro, não faz nem muito tempo, um carro popular era R$30.000. Né? Se hoje você pega um carro, vai comprar um carro, né? R$100.000. Então, o poder de compra, realmente, tem que pensar nisso. O meu poder de compra, com quanto salário mínimo eu consigo comprar um carro popular? Essa é a grande pergunta. Então, quando você tem aumento dos metais, como está tendo agora, né, o minério de ferro aumentando, o barril do petróleo, o Brent, aumentando, isso impacta negativamente a economia? Impacta. Porque você vai tirando o poder de circulação, aí vai chegar um momento que a roda não vai estar girando tão rápido, ela vai começar a girar devagar. Você vai pensar duas vezes em que comprar, você não vai começar a trocar celular todo ano como você está acostumado a trocar. Você começa a segurar, poxa, eu queria comprar um microfone novo, já não vou comprar isso aqui, vai até quando for. Ou seja, o preço o sistema inflacionário, ele é muito perverso. E a gente tem uma memória inflacionária muito grande, né? Ou seja, então isso realmente é horrível. Mas sabe para quem é boa a inflação? Para o governo. A inflação é bom para o governo federal, a inflação é boa para o governo estadual e a inflação é boa para o governo municipal. Porque o governo, ele ganha em cima do imposto. Quando você, por exemplo, esse microfone aqui, foi comprado por R$1.000 hoje. Amanhã esse microfone está mais caro, 1.200. Pronto, comprei por 1.200. O imposto vai ser em cima de 1.200. Então, a base de cálculo aumenta sem o Estado fazer nada. Sem o Estado aumentar a alíquota. Ou seja, algo aumentou e ele está ganhando a base em cima de cálculo daquilo que está aumentando. Então, quando o governador falou, passado, o Renan Filho,
que teve Alagoas vai ser ruim porque vai diminuir, tirar o ICMS do combustível. Mas sim, mas o combustível está caro. A base de cálculo vai ser em cima dele. Se você tirar, vai diminuir um pouquinho. Vai ficar, ou seja, como era antes, você não perdeu. Porque a base de cálculo é em cima do valor. Então, quando você tem inflação, isso é ótimo para a prefeitura. O governo agora federal, saiu hoje o dado na Receita Federal, bateu o recorde de todos os anos, que eu brinco, é touro de ouro. A maior arrecadação de tributos da história. Aí você pensa, poxa, será que a economia está bombando? Será que o pessoal está fiscalizando? Não, é a inflação. A inflação é o melhor amigo do governo. Por isso os governos, olha, é igual a pressão, não pode ser nem tão alta nem tão baixa. Como no Japão, a gente tem só um case para vocês entenderem como é esse lance da inflação. No Japão, a gente tem um sistema de deflação. O que é isso? Vamos imaginar vocês aqui, né? Pronto, você está com um terno muito bonito. Esse terno aí foi R$500. Aí você pensa, poxa, R$500. Mas amanhã vai estar 490. Aí você pensa, né? Então não vou comprar hoje, eu vou comprar amanhã. Aí quando chegar amanhã, eita, né? Amanhã está 490, vai estar 480. Aí você começa a ficar adiando aquisições, pensando que sempre vai estar mais barato, é o que acontece com o Japão. Ou seja, a economia fica meio que freada. Você também não pode. A inflação é horrível, só que a deflação mata. A deflação tira o consumo, né? Poxa, só que o brasileiro culturalmente gosta de consumir, né? O brasileiro parece que gosta de dever, né? Eu falo isso, o pessoal fica com raiva, né? Não é que não gosta de dever, porque não sobra dinheiro, mas é cultural. Por mais que eu tenha pessoas que ganhem muito dinheiro, estão altamente endividadas. E tem pessoas até que ganham menos, que estão a vida controlada. Eu tiro até onde eu trabalho, né? Ou seja, a gente ganha, todo mundo ganha igual. Todo mundo ganha igual, tem a mesma vida. Agora eu vejo alguns colegas totalmente endividados e outros colegas não. Porque vai de questão, vai também da educação financeira relacionada a isso. Mas o que você perguntou é muito interessante, porque pensa, poxa, se está tendo inflação, vai ser ruim, por que o governo não faz para diminuir essa inflação? Porque também para o governo é bom. O governo tem dinheiro, aí com dinheiro ele faz políticas públicas, políticas sociais. Aí fala, olha, esse governo é bom, esse governo aqui aumentou a bolsa, esse governo aqui fez isso, esse governo que fez aquilo outro. Só que a gente entra em outra discussão. Será que eu quero um Estado metendo a mão, o que eu devo não fazer? Ou eu quero um Estado menor, onde eu possa mais ser livre naquilo que eu possa fazer, né? E eu sempre digo, não pode ser nem dos extremos. Ainda mais um Brasil, um país continental, e um país ainda subdesenvolvido, e principalmente o Nordeste, que precisa realmente de uma atenção prioritária. A gente não pode também deixar essa teoria de Estado mínimo, né, que todo mundo brinca, mas também não pode ser um Estado que fique totalmente dependente de uma bolsa, de algum programa governamental para poder me sustentar. Em relação ao aumento do preço da inflação, tem a outra questão em relação aos pequenos empreendedores, né? Isso sofre os pequenos empreendedores porque eles vão deixar de faturar produtos muito altos, o cliente vai chegar lá e não vai comprar aquele produto, né? Geralmente o cliente comprar 2, 3 produtos, não vai comprar, ele vai comprar um produto. Dessa forma, deixando aí os pequenos empreendedores e as empresas de faturar. Isso pode ser um fator negativo para a economia em relação às pequenas e grandes empresas? Ótima pergunta também. Vamos lá. Você falou legal, deu um exemplo aí dos microempreendedores. Vou pegar aqui da caneca. Essa caneca, por exemplo, não sei quanto é o valor dela, 25, mas 25, né? Pronto, R$25. Se fosse 10, eu levava 5. Levava 5, se fosse R$10. Mas como é 25, eu só vou levar uma. Duas no orçamento. E outra coisa prejudicial é justamente o limite do MEI. Tudo aumentando e o limite do MEI não aumenta. Então, você que vende normalmente 100 canecas por mês, o que acontece? Vai ter seu faturamento. A caneca aumentou de preço, você repassou o preço, então o seu faturamento que saiu lá de 50 mil foi para 60. Mas o seu lucro é o mesmo, porque você está só repassando o preço. O faturamento aumentou, mas o seu lucro que fica é o mesmo. Mas a sua tributação vai ser mais forte. Você corre até o risco de sair do MEI, porque você está faturando mais, mas não está, o que eu posso dizer, com lucro. Que faturamento é diferente de lucro. O lucro ele passa a ser reduzido, né? Ser reduzido. E isso é prejudicial. A gente tem que ter uma atenção, voltar, né, a atenção microempreendedor. A prefeitura lançou, acho que foi da mulher empreendedora, né? Achei bem interessante isso daí. O Estado, acredito que vai fazer alguma coisa, né? Não vai deixar solto, que a gente precisa, porque querendo ou não, hoje, eu sempre digo, emprego
está cada vez mais difícil. Emprego está uma coisa, posso nem dizer que está em extinção, mas trabalho tem muito. Trabalho tem muito. Isso aqui que está fazendo é um trabalho. Você pode estar fazendo em casa, é outro trabalho. O trabalho é muita coisa. Eu queria me dividir em 3 para dar conta de tantas coisas que eu tenho para fazer. Agora, pergunta, tem emprego? Não, mas trabalho tem. Então, a gente tem que modernizar essa parte aí do microempreendedor, facilitar a abertura, que hoje já está bem simples, né? A tanta apuração, que também está bem simples, bem como as declarações anuais, que também está simples, mas a gente precisa fomentar, criar uma agência de fomento, treinar os microempreendedores, está faltando isso. Eu acho um pouco, posso estar falando bobagem, ou posso estar até falando serrando radical, mas acredito que a figura do Sebrae de antigamente não é a mesma coisa do Sebrae hoje. Antigamente eu vi o Sebrae muito mais presente, muito mais presente. Eu volto na ideia do Pix. Poxa, por que o Sebrae não foi na microempresas e digo, olha, você não tem Pix não? Vou criar aqui para você, ó, dar um passo a passo. Olha, assiste esse vídeo. Pronto, olha aqui um vídeo ensinando você a fazer um Pix. Né? Vamos fomentar a gráfica aqui, para a gente ter uma gráfica. Ó, toda a região aqui, eu quero fechar com vocês. Todo o estabelecimento, vamos fazer aquele negocinho de PVC, que já bota lá o bonitinho, o QR Code, ia movimentar aqui a gráfica, ia movimentar toda a comunidade, e o Sebrae só ia ser o quê? O start. Né? Tá faltando esse start. Então, esse start aqui que eu sempre falo, é políticas públicas. Né? Políticas públicas que precisa ser feito. Então, os microempreendedores, você vê muito nos números, né? Os alunos até comentam, professor, eu não vejo esse número de emprego crescendo. Porque como mudou a metodologia do CAGED, quando você abre um CNPJ, é uma empresa nova. Aí a pessoa, as empresas, cadê essas empresas? Quando eu vou, só coisa fechada, coisa fechada. Não, mas as coisas estão no virtual hoje também. Então, o CNPJ está crescendo, mas você não está vendo mesmo antigamente como as coisas abertas, fluindo, né? As lojas cheias, né? É difícil ver lojas cheias, né? Tirando 2 ou 3 do centro, mas o restante está ali, ó, né? Você não vê antigamente, aquele comércio cheio, que você se perdia no comércio. Você não tem mais isso. É uma realidade, a gente tem que trabalhar em cima dessa realidade a partir de agora. Também tem aí um ponto e um fator que é muito importante em relação às pequenas e microempresas. O governo federal lançou aí o programa Litígio Zero, né? Que esse programa vai beneficiar as pequenas empresas com determinado valor para que assim possa financiar, renegociar a sua dívida, né? Qual seria hoje essa porcentagem que o governo está ofertando para as pequenas empresas negociar suas dívidas? Olha, muito bom. Até eu dei uma entrevista ao vivo na TV Gazeta explicando os pormenores, né? E agora já temos até mais informações que na época que eu apresentei lá na TV Gazeta. Essa é uma primeira, posso dizer, o primeiro start, o primeiro passo desse atual governo federal, que é justamente, não é refis, eles não querem botar o mesmo nome para não ficar comparando o governo com outro. É o Litígio Zero, que é o seguinte, ele vai te dar desconto de 40% a 50%. Só quem está acostumado, quem está devendo, como eu já devi, né, em cima só dos juros e multas. Só que agora não, é do montante. É do montante. Você pode ter até 50% do seu montante, juros e multa, e o seu valor, porque é o valor principal, se você pagar à vista. Ah, mas eu não tenho para como pagar à vista. Aí parcela. Só que não é o parcelamento que a gente já vem acostumado também, que é o de 60 meses. É um parcelamento máximo de até 12 meses. É pouco? É. Mas eu digo, é o primeiro programa. Os caras já chegaram agora, tem nem 20 dias de governo, já lançaram um programa. Isso é interessante? Bom. Eles vão amadurecer, ver os erros. Poxa, será realmente... Eu sou contra, eu critico esses 12 meses. Mas se fosse 60, eu ia dizer, poxa, eles estão dando... como eu até digo, né? Estão beneficiando o mal pagador, né? E prejudicando quem paga em dia. Então vamos organizar, vamos devagarzinho ver a coisa. Foi um primeiro sinal que foi dado. Acredito que depois ele vai ver como é que está, como o nome diz, litígio zero, para não ter mais nenhum litígio. Vamos ver quanto é que diminuiu e o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, né? Então, foi legal. A prefeitura ainda não fez, essa atual gestão ainda não fez, ainda relacionada ao IPTU. A última que foi feita foi na época do Rui Palmeira. O governo estadual já tem uns 3 anos também que não faz a sua renegociação de dívidas. Eu acredito, né, que o governo estadual e o governo municipal irão também, esse ano, regularizar suas dívidas, né? Até porque, então, acho que vai tocar no ponto que tanto o governo do estado de Alagoas como a prefeitura, eles vão ter esse ano, 2023, queda na arrecadação. Na sua opinião, no seu ponto de vista, essa renegociação de dívida vai trazer um impacto para a economia positivo?
ou não? É muito relativo. Eu, com toda sinceridade, e muita humildade, eu não tenho como dizer se vai ser positivo ou negativo. Positivo, eu sempre digo, toda vez que você pagar menos imposto, eu digo que é positivo. Porque é um dinheiro que fica para você do que fica para o Estado, né? Ou seja, é um dinheiro que está aqui, que não vai para lá, fica aqui com você. Então, toda a regulamentação de dívida, ainda mais agora, que é algo inédito, que não é somente juros e multa, mas do seu principal, fica com você. Esse é um primeiro impacto positivo. O problema, que a gente está até conversando aqui em off, é você ter o dinheiro para pagar essa dívida. Se você tiver o dinheiro para pagar essa dívida, ótimo, porque o dinheiro fica. Poxa, não. E se você não tem? Não adianta. Não adianta. É igual você, por exemplo, vi agora. Que legal, vou dizer essa propaganda. A Ferrari, promoção, né? 20% de desconto. Porra, podia ter 30%, 40% de desconto, não ia ter condições de comprar. Então, não adianta você ter algo que você não vai conseguir, né? Não adianta, né? Agora dizer, olha, aquela menina ali, linda, tá solteira, assim, mas nunca vou conseguir namorar com aquela menina, né? Ou seja, é uma realidade, é uma situação fora da sua realidade. Então, também não adianta você querer fazer algo onde as empresas estão com grande falta de caixa. Falta de caixa. Algumas empresas querem, mas cadê? Não tem um caixa. Aí vai tentar o quê? Parcelar. Né? Que eu sempre digo, parcele. Vai administrando a dívida. Chega lá no meio, vai que o governo cria outro programa, né? Vai jogando a dívida, você vai parcelando. Então, como eu sempre brinco, né? Um homem sem uma dívida e sem uma mulher para encher o saco é apenas um menino, né? Então, você tem que administrar isso. Pessoal, esse é Diego Farias, economista, está aqui conosco, levando para você de casa muita informação importante. O nosso FagCast de hoje leva para você de casa, para você que é aí pai de família, mãe de família, tudo sobre economia. E também para você que é pequeno empreendedor, que está aí correndo atrás na batalha, né? Vivemos aí tempos passados, período da pandemia, que foi um desastre para toda a economia, para os pequenos empreendedores e para as grandes empresas também que quebraram, ficaram aí, muitas empresas faliram, né? Muita gente ficou desempregado, justamente por causa do período da pandemia. Hoje, estamos vivendo aí um período pós-pandemia, que estamos ainda sofrendo com reflexo, né? Daquele período que passamos. E muitas empresas hoje ainda estão trabalhando para poder conseguir se manter e pagar aquelas dívidas lá da época da pandemia. Qual a sua visão, você como economista, você tem hoje em relação às pequenas empresas, né, e também às pessoas jurídicas que hoje trabalham, recebem seu salário? Se você for comparar hoje o poder de compra do salário mínimo em relação ao aumento da inflação, dos alimentos, dos produtos do modo geral, a carne vermelha, a carne branca, que está um absurdo. Teve uma pessoa que fez um comentário lá no privado, é o seguinte: na minha casa chegou uma conta de água no valor de R$600. A conta de energia chegou a R$400. Somando as duas contas, R$1.000. Essa pessoa recebe o salário mínimo. De que forma essa pessoa vai sobreviver com o salário mínimo? Hoje a gente está vivendo aí num período que é um verdadeiro absurdo em relação às cobranças das taxas de água e de energia do nosso estado de Alagoas, hein? Que todo mundo está revoltado, a população do modo geral. Qual seria a sua visão hoje, com esse impacto, né, que está sendo hoje, que estamos vivendo aí em relação aos aumentos de energia e também os aumentos de água? Vamos lá, são duas coisas que a população sempre vai pagar. Em tese, né? Duas não, uma principalmente. A água. Por isso que eu digo, a água nunca deveria ser privatizada. Ninguém vive sem água. Tem vários planetas, porque nenhum deles são habitados, porque não tem água. A energia é o que eu fiz agora. Eu estou com a minha energia solar. Já botei um hashtag chupa equatorial. Né? Não pago mais energia. Né? Ou seja, eu estou... Logo, meu carro vai ser elétrico. A energia que eu gero, eu vou estar movimentando o meu veículo. Mas e a água? É um absurdo, é uma irresponsabilidade do governo federal privatizar a água. Tudo bem você queria privatizar, mas quando você coloca em uma empresa só, vira um monopólio. Um monopólio de uma empresa privada é a pior coisa. Agora, na energia, como eu disse, não, quer privatizar a energia, beleza. Aí fica, ó, quem quer energia solar, beleza. Quem quer energia eólica, que a gente não tem ainda no estado de Alagoas, mas poderia, a gente tem uma cidade, Maceió, uma cidade muito bem ventilada. O estado de Alagoas, principalmente nos litorais, né? Então, aqui no litoral sul, o vento é enorme. Você pode ver a prática daqueles esportes kitesurf, porque o vento lá é forte mesmo. Então, a gente tem que ver energia, tem substitutos, mas você não tem substituto para água. Não tem como.
A não ser que tem casa já inteligente, que já reaproveite a água da máquina de lavar é a que vai direto para o sanitário, é uma casa inteligente que aproveite a água da chuva justamente para aguar o jardim, mas isso são uma realidade utópica, não é a nossa realidade. Não tem como hoje um cidadão de classe média pagar R$ 500 de água. É algo absurdo, é algo surreal e você não tem para onde correr. E hoje, desculpe interromper, estamos aí sendo cobrado uma taxa, que é de 100%, que é a taxa de saneamento básico, né? Que a população hoje está revoltada com essa taxa. Pessoas que ganham o salário mínimo não podem pagar essa taxa, que é um verdadeiro absurdo, está sendo cobrada aí no valor de 100%. Né? Então, a população, dessa forma, se revolta. O Estado teria como fazer aí um valor acessível para essas pessoas, do modo geral, pagarem uma taxa menor, que fosse compatível com o salário das pessoas, né, da população em geral, porque é uma taxa que é muito absurda? Tem. O Estado tem como fazer isso, né? Pegar uma faixa da população, subsidiar elas, até porque é uma empresa privada precisa de lucro. E o Estado tem esse poder de fazer isso. Agora, se vai querer ou não. E eu imagino, só para reverter isso, tinha que ser um governo totalmente de esquerda radical, acho que nem o PT, tinha que ser o PSOL, o PSTU, para tentar estatizar de novo a antiga casal. Né? Porque uma vez privatizado, para você conseguir estatizar, tem que ser um governo muito radical para conseguir isso. Né? A nossa realidade brasileira ainda é abençoada por isso. Se você for em outros países, o que é gasto com saneamento e com água é algo surreal. Algo surreal mesmo, e tem que ser pensado isso como uma política pública, né? Que não foi feito. Foi privatizar para pegar os bilhões, que foi até pouco. Você tem noção? A privatização da Casal para a BRK foi no total de 8 bilhões. Totalizando, o Estado recebeu 4. Você tem noção? 4 bilhões é o orçamento anual da Prefeitura. Ou seja, você vendeu a maior empresa do Estado por apenas 4 bilhões. Foi muito pouco. Mas é isso, né? A população não tem como correr água. Infelizmente, é uma situação que eu digo, não tem como. Não tem como. Você falou, o salário mínimo vai cada vez perdendo mais o poder de compra. Né? A verdade é essa, a gente vai ficar cada vez mais refém para se manter, sobreviver. Porque se você for analisar hoje, com essa alta cobrança, de 100% está sendo cobrada aí uma taxa de saneamento, se você for analisar hoje, vai perder tanto a sociedade do modo geral, vai perder os pequenos empreendedores e também os grandes empreendedores, os grandes empresários. Por quê? Porque vão terminar causando demissão em massa. Porque as pessoas não vão conseguir manter esse padrão. Você imagine hoje uma empresa, como uma padaria, um exemplo, que pagava aí R$ 1.000 de água. Essa padaria vai passar a pagar R$ 2.000 de água porque tem uma taxa de esgoto. O que vai acontecer? Ela vai acabar demitindo funcionário. Ela não vai conseguir manter isso por muito tempo, devido ao alto aumento da água. Isso, na minha opinião, eu vejo como um fator negativo, tanto para a sociedade em geral, como até mesmo para o Estado. O Estado pode até arrecadar mais, mas o Estado vai ter as suas perdas em relação à arrecadação das empresas, que muitas empresas não vão aguentar e vão terminar demitindo e fechando as portas. Né? No seu ponto de vista, você acha que isso ele está sendo... está tendo aí uma visão economicamente positiva ou não? Não. Como a gente estuda isso na economia, tem um gráfico que chama oferta e demanda. É um traço da oferta e um traço da demanda. Aí nesse triângulo a gente chama tal de peso morto, que é justamente isso. Um peso que é morto, que não serve para nada. Quando você aumenta, isso daqui você está tirando a economia fica pesada, fica inchada, sem necessidade, a economia tem que estar leve, o mercado tem que estar fluindo. Ou seja, que a gente brinca bastante da economia, a mão invisível do mercado, né? E você vê a mão visível do Estado. O Estado deveria justamente fomentar, facilitar, reduzir. Você quer ter ganhos reais ou quer ter a população empregada? A gente tem que ver isso. Você quer a quantidade de desemprego menor ou quer todo mundo com poder de ganho maior? Então, é um trade-off que você tem que equilibrar isso daí na balança econômica. Pessoal, esse é o nosso FAGcast de hoje, com Diego Farias, economista. E vou passar para você de casa, os nossos apoiadores do FAGcast. Temos aí o DJ João Alves MX, com locação de som para festa, eventos, casamentos, com o DJ João Alves MX. E também temos aí a Farmácia Econômica, com produtos aí para cuidar da sua saúde, que é o jeito certo de cuidar da sua saúde. Precisou de medicamento, é só ligar. E também temos aí o Bertivaldo Arrefecimento,
com produtos automotivos para o seu carro. Precisou, é só ligar Bertivaldo Arrefecimentos. E também temos a FAG Gráfica Rápida, que é a patrocinadora do nosso FAGcast. Precisou de serviços gráficos, é só ligar para a FAG Gráfica Rápida. E hoje eu quero agradecer a presença de vocês de casa, conosco aqui no nosso FAGcast. Agradeço a participação de Diego Farias, economista, né, que esteve aqui conosco, levando aí um bate-papo, levando muita informação importante, né, para toda a sociedade, né, que hoje a economia, a população não vive sem a economia, né? Isso é verdade. Eu agradeço o convite. Surgindo alguma matéria, alguma notícia boa, a gente vem aqui novamente, bate aquele papo descontraído. É um prazer, uma satisfação enorme estar tentando deixar a economia, que aquela, poxa, coisa economia de difícil, você vê a economia está no dia a dia de vocês. Pena que a gente não estuda nas escolas, né? Pena que a gente, na nosso ensino, a gente não aprende absolutamente nada de economia, mas a gente aprende química e física, que não serve para nada, né? Mas a gente, um dia, se mudar essa grade, a gente saber realmente os nossos direitos, saber quais são os nossos deveres, saber o mínimo, como o mundo funciona, né? Como é que você vai, como é que gera dinheiro, né? Então é uma coisa tão simples, poxa, eu preciso de dinheiro para me manter, né? Então a gente deveria ter uma educação, isso desde pequeno, que a gente conseguiria ter uma evolução intelectual muito melhor. E para finalizar o nosso FAGcast de hoje, a gente vai dar aqui de presente, né, que é a canequinha do FAGcast. Oh, para que assim possa levar de brinde, né? E obrigado pela presença em nosso FAGcast e fico muito agradecido pela presença aqui hoje. Eu agradeço. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado, até mais e até o próximo FAGcast.